Boa noite, Igreja Batista Maranata e amigos, irmãos que estão acompanhando essa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá então. Eu queria começar esse bate-papo então com uma oração e aí nós vamos ter um tempinho juntos aqui, né? Já se passaram aí 3 minutos do horário da live, então já dá para começar. Boa noite, Dona Deise, vamos chegando. Abel, estamos aqui, Bel, tudo bem? Vamos orar então? Né? Vamos orar e buscar a presença do Senhor. Pai querido, te agradecemos por uma vez mais estarmos reunidos aqui por meio desse instrumento tecnológico, mas que a tua palavra possa fazer efeito nas nossas vidas uma vez mais, ilumine o nosso coração, siga me abençoando com ela, que eu possa compartilhar aqui com os irmãos um pouco do que eu tenho visto e que a tua graça possa realmente atingir a cada um de nós. Obrigado por esse tempo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última live que eu tive com vocês, nesse horário de terça-feira, eu acho que foi terça-feira passada, eu cheguei a falar do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 24, que diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E nós falamos sobre perder e ganhar, né? Sobre perder os valores dessa vida, para os valores dessa vida aqui na Terra, a glória que essa vida passageira que nós temos aqui pode dar, e aceitarmos a vida que Jesus nos propõe, que é uma vida eterna. Ou seja, perder para essa vida e entregar a nossa vida a Cristo, e dessa maneira nós estaríamos salvando, na verdade, a nossa própria vida. É perder para essa vida para ganhar a própria vida. Perder ou ganhar. Nós falamos sobre isso, né? E nós comentamos sobre cada um levar a sua cruz, que seria esse morrer diário para os valores do mundo e adotarmos a cada dia o estilo de vida proposto por Cristo Jesus, né? Mas com essa salvação recebida, essa maneira de pensar cristã, seguir a nossa vida e dar testemunho de Cristo e viver cada dia os princípios dessa vida cristã para toda a eternidade. Então nós comentamos bastante sobre isso. Depois, eu participei de uma live com o Caio, né? Um abraço aí para a mocidade da Maranata, né? Agradecer na pessoa do Caio Pascotti, que dirigiu a live, e a gente pôde bater um papo com a mocidade aí da Maranata participando. E nós conversamos e uma das perguntas que surgiram, né, que ele colocou, eu achei interessante a pergunta dele, ele me perguntou sobre falar de Cristo, né? Quando nós devemos falar de Cristo, se existe alguma estratégia, alguma coisa assim. Quando o cristão deve falar, expressar sua fé em Cristo Jesus. Isso me chamou muita atenção e nós comentamos, inclusive, naquele momento, né, nós batendo papo ali, que como podemos viver sem falar? E quem fala é porque está vivo. Então nós enxergamos essa lógica ali no bate-papo. E foi muito interessante a conversa, porque me fez pensar, e aí então, sobre esse tema, e eu dei uma lida aí, e dentro do próprio texto de Lucas, capítulo 9, nós vemos o verso 26. Lucas, capítulo 9, verso 26, diz assim: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus Cristo, na sequência daquilo que a gente tinha conversado na outra live, ele falou: olha, vocês devem, né, perder para esta vida,
para os valores dessa vida, a glória que esse mundo, que o sistema desse mundo propõe, e adotar o sistema de vida que Cristo propõe. Porque esse sistema de vida nos vai levar a uma vida eterna e uma vida segundo os preceitos e os princípios de Cristo, que é a vida ideal que todo ser humano deve viver. Mas ele colocou aquele que se envergonhar das minhas palavras, ou seja, esse convite de Jesus a tomar a sua própria cruz e segui-lo, aqueles que se envergonhassem dessa proposta, ou seja, desprezassem essa proposta, não quisessem assumir essa proposta de vida, estaria se envergonhando dessas palavras, achando essas palavras realmente fora daquilo que seria o ideal para a sua vida. Então, aqui o texto, no verso 26, diz que quem dele se envergonhar, o filho o filho do homem vai se envergonhar dessas pessoas também. Por que é que diz? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem. Ou seja, no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar na sua glória com seus anjos para julgar a humanidade, os homens que tiveram vergonha dessa proposta, eles serão julgados e lançados no inferno. Essa que é a ideia. Então, obviamente, a vergonha pela vida cristã, ela não compete aos cristãos, mas aos não cristãos. Quando uma pessoa do mundo ela é confrontada com a realidade do evangelho, que ela é uma pecadora, necessita se converter e entregar sua vida a Cristo e morrer a cada dia para os princípios desse mundo que são mundanos e adotar o estilo de vida cristão, se ela se envergonha dessa proposta de vida, ela acha essa proposta de vida baixa, desinteressante e contra os seus interesses pessoais e se envergonha disso, aí Cristo, no dia do juízo, se envergonhará dessas pessoas. Obviamente, essas pessoas não se incluem aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que têm a Jesus. A vergonha pelas palavras do Evangelho, elas não cabem aos cristãos. Então, a vida cristã, quem recebe a vida de Cristo, naturalmente, ele não se envergonhará do estilo de vida cristão, ele viverá essa vida cristã. E ele viverá também a bênção de verbalizar para quem quer que inquira sobre sua fé o que ele crê. Ele fará isso com naturalidade. Se nós formos para Romanos capítulo 1, verso 16, quando o apóstolo Paulo comenta sobre o desejo que ele tem de conhecer a igreja de Roma e compartilhar o evangelho para eles também, e ele diz que ele se sente devedor tanto a judeus como não judeus, tanto a gregos como a não gregos, né? Os gregos consideravam os não gregos como bárbaros, né? Então, que seria o mesmo que considerar pessoas menos cultas, menos letradas, né? E Paulo, ele diz, olha, eu sou devedor a todo tipo de ser humano, e isso inclui Roma, o império, e vocês, e a igreja, e eu estou pronto a estar aí para compartilhar o evangelho com vocês. E aí ele no verso 16, Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele diz, eu não tenho vergonha de compartilhar o evangelho com as pessoas, porque o evangelho é o próprio poder de Deus para a salvação de todo ser humano, seja judeu, grego, não importa. Eu não posso me envergonhar de algo que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Aí eu colocava essa questão para o Caio batendo papo e a gente se lembrou e passou pela minha mente aqui também enquanto a gente conversava. A grande dificuldade que nós temos às vezes de verbalizar a fé cristã ou de assumir uma posição é o nosso orgulho. O orgulho de uma natureza pecaminosa chega ao ponto de recusar
a pessoa e o senhorio de Cristo Jesus, levando o homem à condenação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos realmente nos sentimos honrados de ter essa palavra para compartilhar com outras pessoas. Mas a nossa natureza de pecado, que a gente ainda carrega, né? Ainda que salvos carregamos, ela realmente ela se avulta muitas vezes de forma orgulhosa e de fazer com que nós não queiramos passar essa vergonha ante o público de admitir princípios da vida cristã em determinadas circunstâncias em que somos colocados. E aí, então, às vezes, perdemos a oportunidade de verbalizar a nossa fé ou de evidenciá-la com as nossas ações por orgulho. É uma herança de uma vida de pecado. Não um pecado agora, um orgulho agora que nos condena por rejeitar a palavra. Nós já a recebemos como cristãos. Já não é mais isso. Mas nós podemos fraquejar porque nós estamos em um processo de santificação e vencendo diariamente essas barreiras. Eu tenho aqui algum tempinho, eu vou compartilhar uma experiência que talvez muitos aí da Maranata já tenham escutado, me perdoem se eu repito a história para vocês, mas quando eu tinha 18 anos, faz tempo, eu tinha 18 anos e eu servi o exército. Então os meus amigos militares aí, irmãos aí da Maranata, né? Ou aqueles que serviram, eu sei que o pastor Edson serviu, né? Lá em Barueri, se não me engano, ele serviu. Eu servi na capital ali, em São Paulo, no Ibirapuera. E nós depois de 3 meses de treinamento, quando a gente entra no quartel para o serviço obrigatório, depois de 3 meses eu participei do serviço obrigatório, com 18 anos, nós recebíamos a farda, e então nós éramos então considerados já não soldados em treinamento, mas efetivamente soldados do Exército. E eu estava ali em forma, 3 meses ali, fazendo todas as tarefas que qualquer soldado fazia, me adaptando àquela situação de vida nova para mim. E nós estávamos todos em forma, né, diante do nosso comandante, né, em forma, um soldadinho atrás do outro, aquela formação militar. E aí chega um coronel ao microfone. O nosso comandante passa o comando a ele, porque o nosso comandante era de menor patente, ele era um capitão ali no caso, e ele passou para esse coronel que ninguém conhecia, e era um senhor alto, de voz muito firme, e ele pediu para que todos aqueles que eram protestantes evangélicos que se apresentassem. Então a gente estava numa posição relaxada, que seria com as pernas os pés um pouco distanciados e com as mãos para trás, é a posição de descansar, né, que a gente fala. E quando você é chamado no meio da tropa por algum motivo, você deve tomar a posição de sentido, que é ficar com os pés juntos e as mãos coladas ao corpo. Isso tem que ser feito com uma energia, de forma que a mão, quando bata na perna, faça bastante barulho, né, para que ele possa identificar você ali no meio. E quando ele falou isso, eu era já convertido a Cristo Jesus, já tinha entregado minha vida a Cristo, já tinha testemunhado a muitas pessoas, já tinha testemunhado da minha conversão cristã na escola onde eu havia estudado e tudo mais. Eu me converti com 14 para 15 anos, e eu já tinha 18 ali no caso. Mas eu hesitei. Eu falei, eu vou pagar mico aqui no meio de todo o quartel, todo mundo vai saber agora que eu sou cristão, ou que eu sou crente. E ficou um silêncio naquela Alameda. Essa experiência me marcou muito. E eu falei, e eu orei, e eu falei, Senhor, e agora? Eu não quero pagar esse mico. E aí eu lembrei desse texto, que Paulo não se envergonhava do Evangelho. E aquele ambiente para mim era bastante hostil, aquele ambiente militar de quartel, né? E eu fiquei pensando naquilo, e um silêncio.
E então eu orei e falei, Senhor, dá-me forças. E aí eu tomei a posição de sentido e aí fiz aquele barulho típico de um soldado quando entra em posição de sentido. E aquele barulho ecoou naquela alameda porque não se ouvia um pio de tão quieto que estava o quartel. E eu pensei, agora eu tô lascado, eu sou o único aqui. Puxa vida. Só que de repente eu comecei a escutar outros barulhos. Eram outros soldados que começaram de a pouquinho tomar a posição de sentido. Mas demorou. E então esse coronel saiu, vocês saiam dessa formação e me acompanhem para onde eu vou, para a sala onde eu vou me dirigir. E ele saiu caminhando e nós saímos de forma, éramos uns 30 jovens éramos no meio de 380, éramos menos de 10% do efetivo. Entramos nessa sala e esse coronel então mandou que nós nos sentássemos e eu pensei que a gente ia receber alguma sentença, algum castigo por ser evangélico. E ele falou, meu nome é Coronel Fulano de Tal, não lembro mais o nome dele agora. E antes de ser coronel, eu sou pastor da Igreja Batista, capelão do Exército, e nós vamos comemorar a Páscoa do Soldado com os evangélicos. Então, irmãos, sejam bem-vindos e vamos aqui conversar e programar a nossa Páscoa. E aí eu respirei aliviado. Não me envergonho do Evangelho. É assumir uma postura cristã e, quando indagado, verbalizar a sua fé cristã. Ninguém vive a Cristo sem falar dele. Ninguém fala de Cristo se não vive a Cristo. Porque passa a haver uma coerência entre falar e viver, e aí você será desprezado. Nós, cristãos verdadeiros, vamos aprendendo no decorrer da nossa vida que nós temos um tesouro dentro de nós, que é Cristo Jesus, e o privilégio de verbalizar. Então, o orgulho deve diminuir a cada dia. E a graça de Cristo Jesus deve transparecer a cada dia. E nesse caminhar de aprender de Cristo, nós vamos vencendo essas barreiras e vamos falar em todas as oportunidades que o Senhor nos der. É a função de todo cristão, do missionário, obviamente, do pastor, obviamente, mas de todo cristão. Verbalizar a fé. Ninguém vive sem falar. E ninguém fala se não está vivendo. Então nós vamos falar de Cristo Jesus em todas as oportunidades de nossa vida. Eu queria terminar com algumas palavras também do apóstolo Paulo, só que essas estão em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 7. Só para terminar o nosso bate-papo aqui. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, Paulo está dizendo que o cristão, aqui no caso eles, e como apóstolo e seus obreiros, né, mas isso é extensivo a nós agora como crentes, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. E nós não devemos ter medo de sermos rejeitados, porque nós vivemos a Cristo Jesus e pregamos a Cristo Jesus. Se eles aceitarem, aceitarão a Cristo. E quando eles rejeitam, irmãos, eles rejeitam a Cristo. Então, quando você pregar e eles rejeitarem a você, existe uma situação mais triste, mais dura. Estão rejeitando a Cristo. Então, nosso orgulho deve ser posto de lado, dada a grandeza e a gravidade desses fatos, que nós estamos falando uma palavra que é de salvação para a vida eterna. E Cristo vai agir com poder e essa pessoa vai aceitar ou não a Cristo Jesus. Mas o que nós vivemos e o que nós pregamos é a Cristo e não a nós mesmos. E o nosso orgulho pessoal
deve ser posto de lado. Nós deixamos essa natureza pecaminosa pregada na cruz. Então, tomemos a nossa cruz a cada dia e assumamos esse amadurecer de não se vergonhar do Evangelho de Cristo em nenhuma circunstância de nossa vida. E agora sim, para terminar, o verso 7 de 2 Coríntios 4, verso 7, nós lemos 2 Coríntios 4, 5, e agora vamos para 2 Coríntios 4, 7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não estamos buscando glória, honra e reconhecimento ao testemunhar do Evangelho. Nós queremos simplesmente refletir Cristo. Por isso, Paulo fala que nós levamos esse tesouro em vasos de barro. Essa figura do vaso de barro é um barro cozido, é uma jarra, um vaso cozido, né, de barro cozido, e ele era um vaso na época de utilização simples e descartado e reemplaçado em qualquer momento pelo seu baixo valor. O valor está naquilo que nós levamos dentro de nós e não em nós mesmos. Não há valor em nós, há valor em Cristo Jesus. A Ele que nós pregamos. É a Ele que nós devemos exaltar e não nos envergonhar jamais. E esse orgulho pessoal, ele deve ser posto de lado, porque nós não somos ninguém. Nós somos apenas vasos que levam um tesouro dentro de si. O vaso não é importante, o tesouro sim. Não nos envergonhemos jamais de verbalizar e viver o Evangelho. E essas duas coisas são inseparáveis. Ok? Que Deus abençoe a vida de cada irmão e que vocês tenham uma linda noite e que nós possamos viver realmente essas preciosidades que a palavra de Deus nos propõe. Porque é uma vida maravilhosa, né? Quem tem provado disso, e eu sei que vocês têm provado em algum momento da vida de vocês, isso é maravilhoso. Então não fraquejemos nas situações em que Deus nos oportuniza para exalar e exaltar e apresentar esse tesouro que é Cristo Jesus. Amém? Com uma oração terminamos. Pai, que o Senhor continue a se revelar em nós, por meio de nós, que somos somente vasos, servos teus, que foram feitos para refletir a tua glória. Que o nosso orgulho não nos impeça jamais de termos atitudes cristãs que correspondem a nós, como teus seguidores, e que nós jamais nos neguemos a verbalizar aquilo que o Senhor tem feito por nós, quando as oportunidades também aparecerem. Que nós possamos viver e falar, falar e viver sempre de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por essa oportunidade e a Tua bênção sobre cada irmão que está agora participando desse vídeo ou que vai escutar essa palavra depois. Que a Tua glória se manifeste também a cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado pelo tempo. A gente se encontra em outra oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês hoje na live. Um beijo. Deus abençoe.